Dizem que a vida é como uma caneca, aquilo que você coloca dentro dela é o que transborda para o mundo. Mas, e se, por mais que você tente encher, ela continuar vazia? Essa é a história de um homem que passou boa parte da vida tentando preencher um vazio que ele mesmo não compreendia até o dia em que uma simples caneca lhe mostrou o verdadeiro sentido de estar completo. O nome dele era Samuel, um homem de meia idade, trabalhador, respeitado, mas cansado de correr sem saber exatamente o porquê. Ele acordava cedo, dormia tarde e acumulava conquistas, cargos, dinheiro, elogios, mas quando olhava para dentro de si, via apenas o reflexo de alguém exausto, tentando provar algo para um mundo que nem percebia sua dor. Em uma manhã fria, enquanto tomava café na varanda, Samuel notou algo curioso. Sua caneca, que sempre fora sua companheira silenciosa de todos os dias, estava trincada. Pequena rachadura, quase invisível, mas suficiente para deixar escapar o calor da bebida. O café esfriava rápido demais. Ele suspirou e pensou: nada dura para sempre. Mas sem perceber, aquelas palavras ficaram ecoando na mente dele. Nada dura para sempre. Nem o café quente, nem os momentos bons, nem a sensação de plenitude. E por mais que ele tentasse se convencer de que era apenas uma caneca, algo dentro dele sabia que aquela rachadura representava muito mais. Nos dias seguintes, algo estranho começou a acontecer. Por algum motivo, a caneca parecia nunca mais encher por completo. Samuel colocava o café, mas sempre sentia que faltava um pouco. Ele completava, e ainda assim, parecia vazia. Começou a observar, mediu a quantidade de líquido, conferiu se havia vazamento, trocou a caneca por outra. E o resultado era o mesmo. Nenhuma delas parecia se encher completamente. Ele começou a se irritar, sem entender o motivo. Mas a verdade é que, quanto mais ele tentava preencher a caneca, mais percebia o vazio dentro de si. Um vazio que ele vinha mascarando há anos com trabalho, status e correria. A caneca se tornara um espelho da alma, e ele não queria mais olhar. Certa tarde, cansado de tudo, Samuel decidiu sair para caminhar. O céu estava nublado, e o vento frio parecia sussurrar segredos que só a alma cansada consegue ouvir. Ele entrou em uma pequena cafeteria antiga, que ficava numa esquina esquecida da cidade. Sentou-se, pediu um café e ficou observando a atendente, uma senhora de cabelos brancos, sorriso leve e olhos tranquilos. Parecia estar em paz com o mundo. Ela trouxe o café, servido em uma caneca simples, sem desenhos, sem brilho. Samuel tomou um gole e percebeu que, curiosamente, aquela caneca parecia suficiente. Ele olhou para ela e comentou, meio sem pensar: sabe, eu tenho uma caneca em casa que nunca parece se encher. Por mais que eu coloque café, sempre parece faltar algo. A mulher sorriu, com aquela sabedoria que só o tempo ensina. Talvez o problema não esteja na caneca, meu filho, mas em quem tenta enchê-la. Samuel ficou em silêncio, confuso. Como assim? Ela se sentou à frente dele e disse calmamente: a vida é assim também. Passamos tanto tempo tentando encher o copo com o que achamos que falta: sucesso, reconhecimento, bens, aplausos, e esquecemos que nada disso mata a sede da alma. A caneca da vida se enche, não de café, mas de propósito. Essas palavras ficaram gravadas em Samuel como ferro quente. Ele terminou o café, mas não o sabor. Voltou para casa pensativo. Naquela noite, ficou olhando para a caneca trincada sobre a mesa e percebeu o quanto ela representava tudo o que ele havia vivido, rachado por dentro, tentando se manter inteiro. Nos dias seguintes, Samuel começou a mudar. Ao invés de correr para se preencher com coisas, começou a se esvaziar do que o sufocava, do orgulho, da pressa, da necessidade de provar algo. Ele começou a conversar mais com Deus, a agradecer antes de pedir, a escutar antes de responder, e pouco a pouco, o vazio foi sendo substituído por paz. Certa manhã, ele decidiu fazer café como de costume. Pegou a velha caneca trincada e, ao colocar o café, algo nele mudou. Pela primeira vez em muito tempo, ele não olhou para ver se estava cheia. Apenas sentiu o aroma, fechou os olhos e agradeceu. A caneca parecia completa, e não porque havia mais café, mas porque havia menos pressa. Samuel percebeu, então, o que a senhora quis dizer.
O problema nunca foi o quanto ele tinha, mas o quanto ele acreditava que precisava. E foi nesse instante que entendeu que as rachaduras da vida não servem para esvaziar, mas para ensinar a valorizar o que permanece. A partir daquele dia, ele começou a viver diferente. Cada manhã virou um convite para recomeçar. O café não era mais rotina, mas ritual. Ele passou a olhar para a caneca como símbolo de algo maior, a lembrança de que o verdadeiro preenchimento vem de dentro, e que, quando a alma está em paz, até o café frio tem sabor. Meses depois, Samuel voltou à cafeteria. Procurou a senhora, mas ela não estava mais lá. O dono contou que ela havia se mudado para morar com a filha, em outra cidade. Antes de partir, ela deixou um pequeno embrulho para um homem que, certa vez, tinha falado sobre uma caneca que nunca se enchia. Dentro do pacote havia uma nova caneca, com um bilhete simples: que ela nunca se encha de coisas, mas sempre transborde de propósito. Samuel sorriu, e naquele dia, ao tomar seu café, chorou. Chorou não de tristeza, mas de gratidão, porque entendeu que, às vezes, Deus nos deixa sentir o vazio, não para nos punir, mas para nos lembrar de que só Ele pode preencher o que o mundo não alcança. A caneca, agora, estava inteira não porque não tinha rachaduras, mas porque Samuel havia aprendido a amar até as falhas. Aprendeu que o propósito não está no quanto a vida oferece, mas no quanto você decide colocar amor no que faz. E talvez seja essa a grande lição da história. A caneca da alma nunca se enche com pressa. Ela precisa de tempo, de fé, de entrega. Precisa de pausas, de silêncios, de olhares para o alto. O que Samuel aprendeu foi que o vazio não é o fim. É o convite de Deus para que algo novo comece a ser preenchido, algo mais puro, mais leve, mais eterno. Hoje, a velha caneca trincada continua na prateleira da casa dele. Não como lembrança de um defeito, mas como símbolo de um recomeço. E toda vez que alguém o visita e comenta sobre a rachadura, ele sorri e responde: essa rachadura me ensinou a deixar Deus entrar. Afinal, o que vale não é o quanto você tem, mas o quanto está disposto a ser preenchido pelo que realmente importa. E talvez, se você olhar agora para dentro de si, perceba que há rachaduras que você tenta esconder, mas que Deus quer usar para transformar sua história, porque é através do quebrado que a luz entra. Então, da próxima vez que sentir que sua vida está vazia, lembre-se, talvez não falte nada. Talvez seja apenas o tempo de Deus preparando o momento certo para te encher novamente. Não corra para tapar os vazios. Não fuja do silêncio. Deus fala mais alto quando a alma se cala. E se, em algum momento, o seu coração se sentir como uma caneca trincada, lembre-se da história de Samuel, e entenda que o valor não está no quanto ela aguenta, mas no quanto ela pode ser usada para espalhar calor mesmo rachada. No fim, a vida é isso. A caneca pode não estar cheia, mas, se tiver amor, ela transborda. E se essa história tocou seu coração, respire fundo agora. Pense nas suas rachaduras, nos vazios que você carrega, e nos momentos em que tentou preencher tudo sozinho. Talvez hoje seja o dia de deixar Deus segurar a sua caneca e te mostrar que o café da alma só esquenta de verdade quando é servido com fé, porque o que te preenche não é o mundo, é o Criador. E quando você entende isso, até o vazio ganha sentido. Se essa reflexão te tocou, escreva nos comentários: Deus me ensina a transbordar. Curta o vídeo, compartilhe essa mensagem e se inscreva no canal Reflexão em Minutos para mais histórias que falam com a alma. Porque, às vezes, tudo o que precisamos é lembrar que a caneca da vida nunca esteve vazia apenas esperando para ser preenchida por Deus.